Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Ja, dieses göttliche Licht, das möge uns speisen, dass auch wir leuchten in der Welt, dass wir geschriebene Briefe sind für unseren Herrn und dass die Welt erkennt, dass wir geschriebene Briefe Jesus Christus sind. Dieses Lied, Herz und Herz vereint, Esse hino, wurde Corações schon im Unidos, 18. Jahrhundert já foi geschrieben. cantado no Und stellt euch vor, século XVIII. Imaginem wie viel später ist es jetzt? Wie viel näher quão sind tarde é wir am hoje, Kommen des Herrn? quão próximos estamos da vinda do Möge der Herr Senhor. uns Que o Senhor zubereiten, auch possa am nos heutigen preparar Nachmittag, também nesta dass tarde das wahr wird, para que se dass torne wir eins verdadeiro sind im Glauben, eins in Jesus Christus. que somos na fé, Auch haben wir im em Jesus zweiten Lied Cristo. gesungen. Também no segundo hino Lass dein ouvimos Wort mir can- einem Spiegel gelten, jenes ewigen Lebens sein. Drück es als ein Gnadensiegel göttlich mir ins Herz hinein. Ja, der Herr möge sein Wort in unsere Herzen säen und dieser Same möge aufgehen und Frucht bringen, dass wir wirklich geschriebene Briefe sind für unseren Herrn. Bis ich, was ich hier geglaubt, schaue mit gekröntem Haupt. Das ist unser Ziel. Ich glaube, das ist das Ziel von einem jeden von uns, dass wir dereinst dabei sein werden, wenn der Herr die Seinen holt. Möge der Herr uns heute Nachmittag zubereiten, weiterbringen auf dem Weg, wiederum einen Schritt näher zu Jesus. Und möge der Herr auch unseren geliebten Bruder segnen, wenn que o er Senhor uns possa abençoar também nosso amado irmão. Lasst uns zur Einleitung zwei Lieder zusammen singen. Vamos aus para a der introdução Pfingstjugend. cantar 2 hinos do Als erstes Lied Nummer cantor pentecostal 460. Belebt dein Werk, o Herr. 460. Vivifica a tua obra, ó Senhor. Belebt dein Werk, o Herr, zeig deinen starken Arm, weck durch dein Wort die Toten auf, der deine Herz wach. Belebt dein Werk im neuen Gnadenlicht.
Ja, möge das auch heute Nachmittag der Fall sein. Que também esse seja o caso hoje à tarde, que o Senhor possa vivificar a sua obra em nós, que Ele possa nos levar adiante no caminho que Ele preparou para nós. Ele possa consumar a sua obra em nós e que nós possamos ser abençoados através disso também nesta tarde. Vamos como segundo hino cantar o hino 649. Faz-me silencioso. Torna-me silencioso, Senhor. Este é o meu clamor. Silencioso para ver o milagre na tua palavra. Silencioso para ouvir a tua linguagem. Silencioso para estar sozinho contigo. Ó, deixa-me estar bem silencioso, amado Senhor e Salvador meu. Prepara-me para a eternidade na tua santa presença. Torna-me silencioso quando tribulações me ameaçam, silencioso para saber que tu conheces os problemas. Silencioso na confiança no teu poder, silencioso no amor que cuida de mim. Deixa-me estar silencioso. Ó Senhor e Salvador meu. Ó, deixa-me estar totalmente silencioso, amado Senhor e Salvador meu. Prepara-me para a eternidade na tua santa presença. Torna-me silencioso, profundamente em silêncio, até que aquilo que tu queres eu queira de coração, até que você seja tão grande e eu tão pequeno, que tu sejas tudo em tudo para mim. Ó, deixa-me estar totalmente silencioso, amado Senhor e Salvador meu. Prepara-me para a eternidade na tua santa presença. Amém. Sim, estar silenciosos é a nossa força. No silêncio, a nossa força é acrescentada. E também, no silêncio, podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer.
Torna-me silencioso se tribulações me ameaçam. Silencioso na ciência que tu conheces os problemas. Vamos confiar em tudo no Senhor. O inimigo está ao nosso redor como um leão rugindo e tenta engolir a quem possa. Mas não deixem que isso suceda. Estejam firmes na fé. Estejam firmes na palavra de Deus. Porque a nossa vitória é a vitória do Gólgota. Jesus Cristo venceu todas as potestades do inimigo na cruz do Gólgota. Ele esmagou a cabeça da serpente. Nós somos vencedores com ele. E também hoje vamos estar silenciosos, intimamente silenciosos, para que possamos ouvir as suas palavras e compreendê-las. Eu peço agora que o irmão Baumgartner nos leia a palavra de introdução e ore conosco. Amados irmãos e irmãs, também eu quero saudar a todos que vieram de todo o coração, desejar as boas-vindas, também todos que estão ligados via internet. Da mesma forma, quero saudar de todo o coração. É de fato um grande privilégio e uma grande graça que ainda podemos, sem perturbação, estarmos reunidos aqui nesse lugar. Eu penso, nós todos estamos em grande expectativa, viemos aqui. O Senhor está no nosso meio hoje. Ele quer nos abençoar. Ele passa por nossas fileiras. Estamos tão bem com Ele. A gratidão e o louvor seja ao Senhor por seu amor e fidelidade, que Ele nos ajudou até o dia de hoje e nos carregou por sua graça. Antes da oração, eu desejo ler uma palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu peço que nós nos levantemos para isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1 até 24. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E então ainda, versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Também nesta tarde, seja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todos nós juntos. Nós queremos orar. Ainda há um pedido de oração. Nossa preciosa irmã Shumi não está passando bem. Ela pede à igreja que nós pensemos nela. Ela tem problema de locomoção e ainda veio um infarto cardíaco. Ela teve que deixar hospitalizar, está novamente em casa. É o seu desejo de coração que ainda seja levantada mais uma vez e que ela, sem dor, possa se mover na sua casa. Também há uma bênção de criança. Eu peço que os pais, após a oração, automaticamente venham com a sua criança para frente. Nós queremos orar agora. Misericordioso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dia especial da salvação que tu hoje fizeste para nós hoje. Nós te agradecemos por teu amor infinito e fidelidade, de graça imerecida. Tu criaste uma redenção eternamente válida. Tu não nos determinaste para o juízo de ira, mas
para que possamos chegar à salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e possamos viver contigo eternamente. Grande Deus da paz, santifica-nos totalmente para que no retorno do Senhor Jesus Cristo possamos estar plenamente sem mácula em espírito, corpo e alma, possamos estar aí. Ó, vem Senhor Jesus e purifica-nos com o teu sangue e deixa-nos estarmos sempre debaixo do teu sangue. Redima, liberte e cure também os enfermos, torna-os sãos de novo. Nós trazemos também o pedido de oração da nossa preciosa irmã. Nós colocamos todos os seus problemas, dificuldades e fraquezas nas tuas mãos de cura. Tu morresses por nossa irmã e na cruz do Gólgota exclamaste: está consumado. Por isso é tua vontade que em corpo, espírito e alma ela esteja bem. Nós ordenamos a todas as potestades do inimigo que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo deixem o campo de batalha e te agradecemos de antemão que tudo ficará bem e que ela sem dor possa se mover na sua casa. Abençoe e fortifique especialmente o teu servo fiel e carregador da palavra. E unja os seus lábios, através dos quais em seguida falará a nós. Abençoe e fortifica-nos todos juntamente, acima de pedido e compreensão, da riqueza da sua graça. Preencha-nos com o poder das alturas, com o espírito da graça e da oração. No santo nome de Jesus. Amém. Ah, já vem mais ainda. Diana. Precioso Pai Celestial, com corações gratos, estamos aqui e estamos olhando para Ti. Senhor, nós somos gratos e alegres que ainda existem famílias com um modelo bíblico. Senhor, eu te agradeço que tu abençoasse ricamente os nossos irmãos. Tu desse a eles uma criança saudável. Eles a trazem para Ti. Nós consagramos essa criança e abençoamos essa criança, essa Yana, no santo nome de Jesus. E pedimos, Senhor, a Ti. Toma esta criança, aceite-a e abençoe-a com bênção eterna divina. Conceda graça aos pais que possam confiar em Ti e educar essa criança para a Tua glória. Senhor, nós te agradecemos. Que Tu abençoes a família inteira da riqueza da Tua graça para o tempo e para a eternidade. Amém. Amém. Sejam abençoados. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço que também abençoasse esses irmãos e lhes desse uma criança saudável. Eles trazem de volta a Ti. Nós consagramos essa criança a Ti e abençoamos essa criança
No santo nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos que tu também seja abençoado para o tempo e para a eternidade com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Abençoada seja toda a família, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ainda somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Mova-se, deixe o seu bramido ser ouvido e não permaneça longe. Dê o seu bramido e mova-se, não permaneças longe. Fogo divino, caia sobre nós. Tu nos é precioso, dom celestial. Tu nos és precioso, dom celestial. Todos juntos, batiza das alturas, para que uma santa chama possa ser vista em nós. Para que uma santa chama possa ser vista em nós. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Graças seja ao Senhor pelos hinos que já ouvimos, que nós cantamos, pela palavra que foi lida. Eu quero desejar as boas-vindas de coração a todos, de fato, de coração, desejar as boas-vindas. Nós estamos reunidos na presença do Senhor para vivenciarmos nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E especialmente queremos saudar a todos que estão aqui visitando-nos, desejar as boas-vindas. Está a nossa irmã Bope com o seu filho aqui de Joanesburgo. Levante-se, por favor, irmã. Onde você está? Onde você está? Sim. Deus, o Senhor, te abençoe muito especialmente, a vós muito especialmente. Amém.
sintam-se bem no nosso meio. Ihr Mann ist Chefarzt O marido dela é o médico-chefe em wir Joanesburgo, so betrachten, e se contemplarmos ganz assim, gleich, independentemente em que país, Stadt, em que cidade, überall em todos os lugares, Brüder, há irmãos e irmãs die das Wort des Herrn que, auf und angenommen haben. que aceitaram receber a palavra do Senhor. Besuch aus Então temos visita da Romênia. Gott segne euch, Deus os abençoe. Gott segne alle Deus abençoe a todos que estão aqui und alle, die zuhören, e todos que estão ouvindo auch alle também. Übersetzer Todos os tradutores gesegnet possam sein. ser abençoados. Gott hat ja Sorge Deus dafür se preocupou getragen, dass die letzte que a Botschaft última mensagem alle Völker possa Sprachen alcançar todas as línguas und wir haben e povos, ganz besondere e nós temos Grüße saudações muito und especiais Wünsche e desejos de bênçãos von unserem Bruder André do nosso irmão André, Montreal. de Montreal, Da Canadá. war zum ersten Ele, Wochenende in no Krefeld primeiro fim de semana passado, esteve em sagte, Krefeld Bruder Frank, ich verlasse e disse, irmão Frank, das eu Büro não nicht. deixarei o seu escritório a não ser Du hast mir que você zugesagt, me tenha confirmado am nächsten que Wochenende no próximo fim de semana você Kanada. estará conosco no Canadá. Und ich war E erschöpft, eu estava muito cansado, eu havia voltado muito fatigado lange Missionsreise da longa viagem missionária através da Índia e Tailândia Philippinen, e nas aber Filipinas, ließ nicht nach, mas ele não sagte einfach, bitte, deixou, ele disse simplesmente venha, e hat uns den aqui Bericht geschrieben. ele nos escreveu o Es relato, sind alle Länder, e aqui estão todos os países listados die mitgehört que haben. ouviram. 67 Länder haben 67 países miterlebt, puderam vivenciar juntamente a pregação, 276 hatten e sich 276 zugeschaltet estavam und conectados, dann noch e então weiter ainda übertragen worden foi transmitido in adiante verschiedenen Sprachen. nas diversas línguas. Gott von Herzen Nós somos dankbar, gratos de coração a Deus dafür, também por isso, dass überall que em todos os lugares übersetzt wird é und traduzido dass alle e que auf der todos ganzen Erde em toda a terra mithören können. podem ouvir. Und dieser Bruder André E esse irmão Andrei escreve aqui, nachdem der Besuch stattgefunden após ter hatte, acontecido a visita: geliebter Bruder Frank, amado irmão Frank, vergiss nie, jamais dass esqueça wir que fest nós daran glauben, cremos dass firmemente alle Auserwählten que todos os eleitos de Deus, in dieser Endzeit nesse tempo do fim, mit dem Dienst verbunden sind, estão ligados com o den ministério der Herr que o dir Senhor gab, deu a und dass você, wir e que täglich nós für diariamente dich oramos beten. por você. Und dann E então, grüß bitte alle por favor, in saúde a Zürich todos em und Zurique in e Krefeld. em Krefeld. Es waren tatsächlich Foram de fato urgewaltige Versammlungen. reuniões todo-poderosas. Über 1000 Acima hatten sich de versammelt. 1000 pessoas Sogar haviam aus den reunidas, USA até dos waren Estados Brüder Unidos gekommen, haviam um vindo das irmãos Wort des Herrn para zu hören. ouvirem a palavra do Ihr wisst Senhor. ja, Vocês sabem, überall sind verschiedene em todos os Lehren lugares há und diferentes Deutungen. doutrinas e interpretações. Brüder, die aus Os Gott irmãos sind, que são de werden Deus nichts não anderes verkündigen, pregarão als nada das, além was daquilo Gott o que in seinem Deus Worte gesagt hat. disse em sua Nicht palavra. eine Deutung, Sequer uma nicht eine interpretação, Auslegung, sequer uma nicht eine Erklärung, explicação, sondern alles mas so, tudo wie assim es geschrieben como steht. está escrito. Und wir haben es ja E nós, im ersten Chorlied no primeiro worum coral es do geht. que foi cantado, do que se Herz trata, und Herz coração vereint zusammen, juntos, sucht unidos, in Gottes Herzen Ruhe. busca o descanso no coração de Deus. Mas, irmãos e irmãs, Hier ist die große Not. aqui é o grande Die problema. gesamte Christenheit, Toda a alle cristandade, Religionen todas as sprechen religiões von Einheit, falam de unidade, unidade, Einheit, unidade,
Aber welche Einheit? Mas que unidade? In Johannes 17, Em João Vers 17, 23, versículo hat 23, unser Herr gesagt, o nosso Senhor Vater, disse: Pai, du in mir tu em und mim ich e in eu ihnen, neles, auf dass wir para alle eins que sind. sejamos um. Nicht eine religiöse, Não nicht eine uma união politische religiosa, não uma união sondern política, eins mas mit sim Gott um com durch Deus Jesus através Christus, de Jesus Cristo, unseren Herrn. nosso Wir Senhor. wollen nicht in die Nós Geschichte não queremos entrar eingehen, na história, aber wir alle haben ja mas todos nós mitbekommen, was ouvimos vor sich o ging que está auf dem acontecendo Zweiten Vatikanischen também no Konzil segundo concílio im do Vaticano, Dezember em dezembro 65 de am 65, no Ende, haben fim, die beiden Großkirchen as duas die grandes sich igrejas, 1054 que no ano de getrennt hatten 10.055 se unterschrieben separaram, im Dezember 65 e em dezembro dass de sie 1965 zurückkehren escreveram que zu der voltarão Einheit, à die unidade sie damals que tinham, unterbrochen que haviam und interrompido die naquela Trennung época e verursacht que hatten. havia causado a Und seitdem separação. geht's E um desde aquela Einheit, época se trata de unidade, Einheit de in der unidade Vielfalt. na multiplicidade. Deus, Hat die mas Einheit ele mit seinem Volke, tem a unidade com o seu povo, com a palavra, no espírito, na multidão comprada pelo sangue, nascidos de novo para uma vida e esperança, ligados com Deus através de palavra e espírito, nenhuma doutrina estranha, mas crer somente como diz a Escritura. Nesses dias, nós vivenciamos muitas coisas, especialmente com Israel. 70 anos vieram, também passaram, desde que o Estado de Israel existe. Deus concedeu graça, como através de todos os profetas, ele no Antigo Testamento, ele prometeu, no fim dos dias, ele reunirá o seu povo que foi espalhado por todos os povos e os trará à sua terra natal, trará o descanso na terra natal. Até agora não há o descanso, mas o dia virá, o Senhor, ele tem a última palavra e se cumprirá que o Senhor, a partir de Sião, ele assumirá a regência. Muitas coisas poderiam ser ditas sobre isso. Eu pessoalmente e também todos que vivenciamos, carregamos grande dor com Israel, e especialmente se pensamos o que aconteceu no Terceiro Reino. Eu tenho a tabela diante de mim. De 22 países, os judeus foram transportados, seja nos campos de concentração e então nos campos de morte. Se olharmos para a tabela inteira e pensarmos sobre isso, 6 milhões foram simplesmente assassinados, mulheres e homens, crianças e idosos, independentemente, irmãos e irmãs. E então, o Senhor revela ao nosso amado irmão Branham que esses mártires pedem por ira no quinto selo, e a eles é dito que eles tenham paciência até que também os co-irmãos também, como eles, tenham recebido a morte. Nós não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas nós vemos que Deus se preocupou que profecias bíblicas se cumpram diante dos nossos olhos. Nós nos alegramos com Israel e nós abençoamos Israel no nome do Senhor.
noch eine Sache, die E mais mir uma auch coisa que também sehr zu Herzen geht. foi muito ao meu coração, In der letzten como na Ausgabe des última edição berühmten da conhecida revista Spiegel. Hier wird Gott einmal Aqui als Deus Gott im é Islam colocado uma vez como Deus do Islã, Mondzeichen, com o sinal der da Gott lua, der Christen mit e dem então como Kreuz, o Deus dos cristãos com a cruz, então Deus dos mit judeus dem Davidstern. com a estrela de Davi. Und dann, was E então, dann geschrieben o wird que und é gesagt escrito wird, e o que é dito schlägt jedem simplesmente fast den Boden. arranca o fundamento de cada Dankbar können barril. wir sein, wie Quão dankbar gratos podemos können ser, wir sein, quão dass gratos sich podemos Gott ser uns persönlich que in Deus Jesus se revelou Christus, pessoalmente a nós unserem através de Herrn, Jesus Cristo, geoffenbart nosso hat. Senhor. Wie dankbar Quão können wir gratos sein. podemos Wir ser. brauchen keinen Jerusalemer Não Talmud, precisamos keinen de Talmud babylonischen Talmud, de Jerusalém, nenhum keinen Talmud Gemara. babilônico, Wir brauchen nenhum gar Gemara. kein Não Buch. precisamos sequer um outro livro. Só precisamos de um único livro, a palavra de Deus, que eternamente permanece. Também aqui podemos, na carta aos Romanos, especialmente como Deus abençoou aqueles que creram e como aqueles que não creram foram endurecidos. E então os ramos naturais foram arrancados para que os ramos da oliveira silvestre pudessem ser enxertados. Incredulidade nos separa de Deus. Fé nos liga com Deus. E o nosso Senhor fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, dele jorrarão correntes de águas vivas. A nossa missão é que ao povo de Deus seja passada a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, dizer que antes da vinda de nosso Senhor, tudo tem que ser trazido ao estado original, um Senhor, uma fé, um batismo, de volta ao fundamento original, de volta ao ensinamento dos apóstolos, tudo no estado correto, diante de Deus, da bagunça babilônica e da prisão babilônica, lá para Deus, lá para a palavra, e nós podemos de coração agradecer a Deus que vivemos agora e podemos vivenciar tudo pessoalmente, como a palavra de Deus se cumpre diante dos nossos olhos, como dito, sem entrarmos para os acontecimentos atuais em maiores detalhes. Em tudo o que acontece agora, nós vemos claramente o fim está muito próximo, mas justamente nessa expressão que o fim está próximo, por isso, estais sóbrios em todas as coisas. Quanto mais próximo o fim vem, mais claramente a nossa clareza, a nossa sobriedade tem que se revelar. Em todas as coisas, estarmos sóbrios com ambos os pés sobre a terra e no coração, ligados intimamente com Deus. E como nós ouvimos na palavra de introdução, no fim, Paulo, ele fala do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. É maravilhoso como vemos que é o
foi o tema principal. O tema principal foi o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu creio que lemos de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e lá nós lemos juntamente, sim, toda a pregação. Isto é, de fato, uma pregação que Paulo nos deixou aqui. E então, ele termina com as palavras: Ele mesmo, o Deus da paz, santifique-os em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, isso permanece nosso tema principal. E eu vos digo por quê? Porque ao nosso amado irmão Branham, da nuvem sobrenatural, no dia 11 de junho de 1933, cerca de 14 horas, diante de 3.000 testemunhas, foi exclamado, assim como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto é, assim diz o Senhor, uma missão direta a partir de Deus, em ligação com o chamado para fora e preparação da igreja noiva do nosso Senhor para o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensem uma vez nisso, por um momento, que Deus, o Senhor, de forma sobrenatural, na nuvem sobrenatural, visivelmente para cima de 3.000 pessoas, ele se inclinou, desceu em cima do irmão Branham com um bramido que pôde ser ouvido. E então, esta missão divina, que ele havia sido enviado, que ele seria enviado com uma mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Então, tão certo quanto João Batista trouxe a mensagem, teve a sua mensagem na primeira vinda de Cristo, tão certo é que agora nós temos a mensagem de Deus direcionada ao povo de Deus com a missão divina antes do retorno de Jesus Cristo, para dizer ao povo de Deus: voltai a Deus, de volta à palavra, e deixai-vos introduzir na vontade de Deus, pois assim tem que acontecer pela graça. Nenhuma vontade própria, nenhum caminho próprio mais. Determines tu somente. Nenhuma própria doutrina, nada próprio mais, mas sim tudo pela graça, atuado por Deus. Deixe-me para isso ler algumas passagens bíblicas. Vamos começar com o que Pedro, com referência ao retorno do Senhor, o que ele escreveu de 1 Pedro. Aqui nós lemos as palavras preciosas. 1 Pedro, capítulo 1. E aqui nós começamos diretamente com o versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, com o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação. Nós fomos eleitos de acordo
com a Gottes presciência de Deus, auserwählt sind, eleitos in der Heiligung em santificação des do Espírito Geistes zum Gehorsam para a obediência und zur e Besprengung aspersão mit do dem sangue Blute de Christi. Jesus Cristo. Beides. Ambas Zum coisas, Gehorsam para a obediência und zur e para a aspersão Besprengung mit do dem sangue Blute Christi. de Jesus Wie Cristo. oft haben wir es Quão gesagt? frequentemente Glaube dissemos, und Gehorsam fé e gehören obediência einfach pertencem juntos. zusammen. Simplesmente. Und deshalb hat unser Herr E ja auch gesagt, por isso nosso Senhor wer também da disse, glaubet, quem wie crê, die Schrift sagt. como diz a Deshalb Escritura. steht geschrieben Por isso está in escrito Markus 16, em Marcos 16, 16, wer da glaubet quem und crê e getauft for wird. batizado, Wer sagt, er glaubt, quem diz que crê, verweigert sich aber mas taufen rejeita zu o batismo, lassen. Ja, se was rejeita se dann? deixar batizar, o Dann que é bleibt então? er Então ele permanece ungehorsam. Was desobediente. nützt ihm O ein que adiante? Glaube, O que adianta wenn ele a der fé, Glaube se a fé mit dem não Gehorsam está ligada verbunden com a wird? obediência? Deshalb Por hat isso, unser Herr o den nosso Vers Senhor, vervollständigt ele und completou o gesagt, versículo e disse, wer da glaubet und quem getauft crê wird, e for der wird batizado selig será werden. salvo, Wer aber nicht glaubt, mas der quem não wird crê verurteilt será werden. condenado. Hier Aqui werden diejenigen angesprochen, die são zur Heiligung mencionados durch den aqueles que Geist através da Gottes santificação dazu do Espírito de bestimmt Deus foram worden determinados sind, bei der Wiederkunft no retorno Jesu de Jesus Christi Cristo bereit zu sein. de Und estarem wer hier prontos. E quem weiterliest, ler auch adiante von aqui, Vers 3, também a partir do versículo 3, gelobt sei der Gott und bendito Vater seja o Deus unseres e Pai Herrn Jesus de nosso Christus, Senhor Jesus der Cristo, uns que, seine, segundo seine a sua Barmherzigkeit grande willen misericórdia, wiedergeboren nos gerou de hat novo zu einer lebendigen para uma viva Hoffnung. esperança. Brüder und Schwestern, Irmãos e lasst irmãs, mich heute deixe-me hoje fragen, perguntar, kannst du você von pode Herzen glauben, de coração crer dass du que você wiedergeboren bist, foi dass nascido du de ein novo, neues que Leben você von Gott recebeu uma nova geschenkt vida de Deus? bekommen hast. Wir sind noch im Leibe. Nós estamos ainda no corpo, ainda temos provações que têm que ser, onde tem que ser aprovados, mas a nova vida, Deus colocou dentro de nós, tão certo quanto recebemos a sua palavra como semente, tão certo quanto a sua semente, a sua palavra foi colocada dentro de nós, tão certo, o Espírito de Deus fez surgir a nova vida em ti pela graça. Creia, aceite e agradeça a Deus por isso. Você sequer poderia crer o que diz a Escritura se Deus não tivesse colocado essa nova vida em você. Se torne grato para com Deus. E então se trata especialmente aqui com o versículo 5. Com o versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Guardados, guardados. Para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Irmãos e irmãs, há 2000 anos, Pedro, os apóstolos, escreveram isso através do Espírito de Deus, o que hoje nós, em alta voz e claramente, temos que pregar. E se eu pensar que em um artigo esses senhores escreveram, a Bíblia é um livro velho, morto já há mais de 1000 anos. Nós precisamos de algo mais novo e assim. Não, nós precisamos de Deus, nós precisamos da santa palavra de Deus. E tão certo quanto aqui está escrito da salvação,
que está pronta, já prestes para se revelar no último tempo. Nós estamos no último tempo. Nós chegamos aqui. E a última mensagem alcança os confins da terra. E quando eu vi que a Coreia do Norte agora se torna sensata, então eu penso no irmão Lucran, que me disse, sim, na nossa região só falta a Coreia do Norte, mas agora lá também as portas serão abertas. Deus cuida de tudo para que todos os povos e todas as línguas sejam alcançadas e para que no último tempo seja revelado. Nós reconhecemos o tempo e a hora, mensageiro e mensagem, e podemos, por convicção, passar adiante o que o Senhor nos confiou. Mas agora, especialmente aqui, ao versículo 9, em 1 Pedro capítulo 1, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim da vossa fé alcançando. E no versículo 7 lemos, para que a prova da vossa fé se torne provada. A nossa fé tem que ser provada em todas as provações. A autenticidade, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. Irmãos e irmãs, aqui nós temos novamente, aqui nós temos a revelação de Jesus Cristo. Se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Simplesmente poderoso. Se essas coisas estão escritas assim, e nós podemos de coração e de toda a alma podemos crer. Vamos ir para a segunda carta de Pedro. Aqui nós temos uma exortação de forma tão poderosa, também em 2 Pedro, no primeiro capítulo, diretamente no primeiro capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, esse versículo, essa passagem bíblica podemos ler todas as vezes, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos pregamos o poder, a virtude, a vinda do Senhor Jesus Cristo, de novo, o retorno de Jesus Cristo, a palavra, quando vos anunciamos isso, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Versículo 16. E então, irmãos e irmãs, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Sequer uma. Não. Cada profecia, cada promessa termina na realidade. E pela graça, nós podemos, amados irmãos e irmãs, em todas as coisas, permanecer sóbrios, confiar no Senhor, crer de coração o que Ele
determinou para nós, nesse tempo, o chamado para fora, a separação, a purificação, já como Daniel havia profetizado, muitos serão separados, serão purificados e como nós lemos, purificados como o ouro que é purificado no fogo. E se vêm provações diversas sobre nós, que venham, Deus somente permitirá aquilo o que pode atuar em nós, que cheguemos mais próximos do Senhor, confiemos mais nele e saibamos que ele não deixa ninguém se envergonhar, que coloca a sua confiança nele. Vocês sabem que eu jamais faço crítica, mas simplesmente carrego dor. Mas se pensamos em todas as interpretações que também, dentro da assim chamada mensagem, tomam seu caminho, irmãos e irmãs, só podemos, não basta balançar a cabeça, uma profunda dor, mas sobre isso eu em algum tempo terei que escrever. Quanto mais gratos nós podemos ser, que de fato, de coração, somente cremos o que está escrito na Escritura. E esta foi a missão divina do irmão Branham, nos trazer de volta a Deus, a palavra, de volta ao princípio, aos ensinamentos dos apóstolos, e não a diversas interpretações que tomam seu caminho. Deixe-me, em amor, falar isto. As virgens prudentes não cairão em nenhuma interpretação. Elas provarão tudo na palavra de Deus, e somente se estiver na palavra de Deus, elas aceitarão. As nécias, naturalmente, sim, as nécias crerão em uma ou outra interpretação, mas os verdadeiros filhos de Deus são guiados e atravessados pela veracidade da palavra de Deus e vivem na palavra, e a palavra vive neles. E para que todos saibam o que está pensado, irmãos e irmãs, aqui nós temos a palavra poderosa na carta aos Filipenses, que o Senhor nos trará ao alvo. Ele que começou, Ele também, pela graça, nos consumará, nos aperfeiçoará para o glorioso dia, para o maravilhoso dia do seu retorno. Aqui, Filipenses, lemos, especialmente no capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 15, as palavras preciosas, Filipenses 3, a partir do versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, ou que estamos convictos do alvo, que não balançamos para lá e para cá, mas sim que temos um alvo diante dos olhos, qual seja de estarmos preparados no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez devamos ler versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana. Nós queremos ser vencedores, como multidão vencedora, como multidão. Quem vencer herdará tudo isto. E Paulo escreve aqui, eu lerei mais uma vez o versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Não somente chamado de Deus, vocação de Deus. Paulo
Ele tinha um alvo diante dos olhos. Ele pôde escrever: não todos dormiremos, mas sim, todos seremos transformados. E então, no versículo 15, por isso, todos quantos estamos cientes do alvo, você está ciente do alvo, você sabe em quem você crê, você sabe o que você crê, você tem um alvo diante dos olhos, você está ligado intimamente com Deus, o Senhor, você quer de fato estar no arrebatamento? Digam amém para isso. Esse é o nosso alvo, no arrebatamento, de que estejamos lá. Vamos ler versículo 15 mais uma vez. Por isso, todos quantos estamos cientes do alvo, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Vos dará clareza. Se ainda há algo, se ainda não está aberto, se algo ainda não está muito claro, na presença de Deus, na reunião na qual a palavra é pregada, vem a clareza sobre os detalhes que nós anteriormente ainda não tínhamos clareza. E eu parto do pressuposto, irmãos e irmãs, que de cada reunião nós levamos algo, podemos levar algo, que não somente viemos e então vamos embora, mas sim, na fé, nós somos fortificados, somos consolados, reerguidos pela graça e pelo poder de Deus. Simplesmente poderoso, que o Senhor nos colocou esse alvo e que nós, pela graça, alcançaremos o alvo tão certo quanto Ele deu a promessa. E o irmão Baumgartner, ele leu de 1 Tessalonicenses 5, que no seu retorno, em corpo, espírito e alma, teremos permanecido protegidos. Assim está escrito, e assim será. Preservados, que Deus o Senhor nos terá preservado e que passaremos do crer para o ver. Vamos resumir do que se trata hoje para nós. Efésios 2, versículo 20. É conhecido de todos nós, mas pode ser lido novamente. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina, edificados, e então, através de um Espírito, para um corpo, sermos batizados, coração unificado, busca no coração de Deus o descanso. Há um descanso presente ao povo de Deus. Irmãos e irmãs, vamos falar alto e claramente. No nosso tempo se cumpre profecia bíblica, e para mencionar Israel mais uma vez, Ele que espalhou Israel está reunindo de novo e os deixa morar na sua terra herdada. Se nós tomarmos todas as promessas de Deuteronômio, de Isaías, de Jeremias,
de Ezequiel, dos profetas. Se nós tomarmos tudo isso, irmãos e irmãs, simplesmente Todo-Poderoso, Deus escreveu, Ele deixou escrever a história de antemão, porque Deus já sabia o fim antes do princípio. E Ele sabe exatamente como tudo tomará o seu caminho, até que o Senhor, então, possa entrar no seu reinado pela graça. Mas anteriormente, a igreja das nações tem que ter sido chamada para fora, irmãos e irmãs. Quem teria pensado nisso há 10 ou 20 anos atrás, que se uma pregação é feita, seja em Zurique, se uma pregação é feita lá, e todos em todos os povos podem ouvir, podem ver que também hoje todos sejam abençoados no leste, no oeste, no sul e no norte, em todo o continente, em todos os continentes da terra, em todas as línguas, em todos os povos, sejam abençoados, que todos os tradutores sejam abençoados, que todos os carregadores da palavra sejam abençoados, que todos que distribuem o alimento espiritual sejam abençoados em todos os povos e línguas, pois assim é a primeira promessa a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos devem ser abençoados. Isso nós vemos diante dos nossos olhos se cumprir. Diga uma vez, quando houve um tempo, quando um evangelista ou alguém tivesse viajado ao redor da terra, ou quando, ou em que época, mas no nosso tempo se tornou possível, porque o Senhor já de antemão havia predito que o Evangelho seria pregado a todos os povos e línguas para testemunho. E nós não temos que mais de navio, ou a pé, ou somente de carro. Nós podemos hoje entrar no avião e então olhar na tela. Há uma distância de 11 mil e tantos quilômetros. Tudo é mostrado precisamente. A diferença, o tempo de voo, tudo pode ser acompanhado na tela. Quando, em 1980, a partir de Pireus, viajei para Patmos, através do mar Egeu, num navio por todos, de Pireus até Patmos. Mas hoje, nós de fato podemos viajar. Quantas viagens eu fiz também nos países, com o trem, com o ônibus, com o táxi. Hoje, entramos no avião e podemos, em algumas horas, estar em algum lugar, em uma cidade sobre a terra. E como em Toronto, como se passou, eu cheguei, eu só tenho tempo para fazer o check-in no hotel e diretamente para o culto. E se levarmos em conta o fuso horário de 6 horas, então eu voltei às 4 horas da manhã de volta para o hotel, e então, para descansar um pouco, os irmãos, eles pensaram bem, eles compraram o tempo, disseram: se você voar sobre Toronto, então tem que haver uma reunião. E de hoje para amanhã a reunião foi feita, mas para mim, para descansar, não teve tempo, eu tive que ir diretamente para o culto. Então o nosso tempo já eram 4 horas da manhã. Quando eu então voltei para o hotel,
e ruhen pude konnten. descansar um Aber pouco. Dank sei Gott, Mas graças der seja a Deus, gesamte Einsatz in all diesen toda Jahren aplicação em wird todos esses sich anos gelohnt haben. terá Der valido a letzte pena. Ruf O último ist chamado ergangen. foi Die passado. letzte Botschaft A última wird mensagem verkündigt. é proclamada Kristallklar und claramente so cristalina, wie tão es verdadeira im Wort quanto Gottes está geschrieben escrita na palavra de steht. Deus. Und alle, E die von todos Herzen glauben, que creem de coração bekommen es durch recebem den Geist revelado geoffenbart. pelo Ob Espírito, Bruder, ob seja irmão ou Schwester, seja irmã, keiner braucht ninguém nachzuhelfen. precisa ajudar. Alle, die das Todos Wort im que Glauben aufnehmen, aceitam a palavra na bekommen fé, es durch recebem den Geist revelado geoffenbart pelo Espírito und wissen, e hier sabem, ist ein aqui göttlicher Auftrag, há dass die uma missão Botschaft divina, im zweiten que a mensagem Kommen Christi que é precursora vorausgehen da segunda vinda de würde. Cristo. Und das ist Tatsache E isso é fato, geworden se tornou vor realidade unseren diante Augen. dos nossos Ich brauche olhos. nicht in Einzelheiten Eu não preciso entrar em Und detalhes. ich kann gar nichts E eu dafür, sequer não dass posso fazer Gott nada es que alles Deus so guiou geführt hat. tudo assim. Aber Mas sagen wir auch das noch vamos einmal, falar isto mais uma nicht vez. als Selbstzeugnis, Não como sondern autotestemunho, weil mas Gott sim porque doch Deus, alles im Voraus Ele, de antemão, bestimmt já havia und determinado tudo geordnet e hat. ordenado Ich hatte tudo. keine Ahnung Eu não tinha von noção dem, was nenhuma Gott daquilo für diese que Zeit Deus havia verheißen determinado, hat. prometido para esse Aber tempo. so viel wusste ich. Mas tanto eu Im sabia. August Em agosto de 1955, in der ersten Versammlung, na primeira reunião, este é um homem de Deus, porque ninguém pode fazer isso, o que está acontecendo aqui, a não ser que Deus esteja com ele. E agora, especialmente, o junho também teve um significado muito grande para mim. Março, abril, maio, junho são tempos especiais que na história da salvação também para mim, sim, houve dias especiais. Eu, na última vez, já havia dito, há 70 anos, em junho de 1948, eu consagrei a minha vida ao Senhor na primeira missão da tenda após a guerra. Consagrei a minha vida ao Senhor. 1948, em junho. E então vieram todas as outras vivências. Então veio o dia 12 de junho de 1958, quando o irmão Branham disse: você irá com essa mensagem, retornará à Alemanha. E então nós pensamos em junho de 1933, nós pensamos no dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor entrou no quarto do irmão Branham e deu a missão direta a ele. E então ainda disse, como a Moisés foram dados 2 sinais, também a você serão dados 2 sinais. Um homem com um chamado divino ligado com a história da salvação divina antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não glorificamos nenhum homem e não anunciamos também nenhum homem, mas não passamos ao largo daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus fez. Não passamos ao largo disso, mas agradecemos a Deus o Senhor por aquilo que Ele prometeu e por aquilo que Ele fez. E então, que Ele também a mim e a todos nós nos deu a graça de presente de reconhecermos dia e a hora, mensageiro e a mensagem. Reconhecei o dia e a mensagem. Vamos falar isso também mais uma vez. Todos querem a unidade, a sua unidade. Para nós se trata que nós sejamos um coração e uma alma, com Deus ligados, uns com os outros, ligados intimamente, assim como todos os membros do corpo estão ligados uns com os outros. Todos
têm a vida, porque estão ligados com a cabeça. Assim também nós, irmãos e irmãs, como membros do corpo de Jesus Cristo, através da vida que vem da cabeça, estarmos ligados com Ele e uns com os outros pela graça. Quantos creem que Deus enviou o irmão Branham com uma missão divina? Digam amém, digam amém. Permanece nisso. E quem não pode crer nisso, ele de fato passa ao largo daquilo que Deus está fazendo no presente. E também todos que creem que o irmão Branham foi enviado sendo precursor, que não creem que a mensagem é precursora, mas sim que creem que o irmão Branham, ele foi o precursor, e com ele foi feito uma linha final, e disseram, o Senhor abandonou o trono da graça, e assim por diante. Não, e mais uma vez não. Nós cremos aquilo o que está dito no original, e não aquilo o que falsificadores, então, até na sua porta, na sua nova porta em Tucson, o que foi escrito lá na madeira, nós cremos aquilo que Deus o Senhor no original disse. Nós aceitamos, recebemos, e pela graça nós podemos anunciar todo o conselho de nosso Deus. Mesmo quando lemos as cartas aos Romanos, eles têm uma partição muito especial com lei e com graça. Independentemente aonde lermos, em todos os lugares, nós somos introduzidos na palavra de Deus e nos deixamos introduzir. Vamos falar mais uma vez, irmãos e irmãs. Deus nos visitou com graça, e de acordo com Lucas 19, nós reconhecemos o dia e a hora. A nós o Senhor não pode nos fazer a acusação que nós não reconhecemos o dia da visitação graciosa de Deus, que não temos reconhecido, mas sim que nós podemos aceitar e passar adiante o que Deus, pela graça, nos confiou. Pensem nas palavras de introdução, pensem nas palavras de 1 Pedro, de 2 Pedro. Pensem em todas essas preciosas palavras, as maravilhosas palavras de o nosso Deus, e pensem que nós, nesse tempo, vivemos, na qual nas quais as últimas profecias da Escritura se cumprem, que estão determinadas para acontecer antes do retorno de Jesus Cristo, para acontecerem, e que nos clama a todos: bem-aventurados são os seus olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem, e vossos corações, porque creem. A fé nos liga com Deus através da palavra e no Espírito de Deus, e que todos, em todos povos e línguas, sejam abençoados, como o Senhor em Abraão, em Gênesis 12, já no primeiro encontro, como disse: quem abençoa a ti, a quem abençoa será abençoado, quem te abençoar, abençoarei, a quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Que Israel seja abençoado, que a igreja do novo pacto seja abençoada, e o nosso Senhor, nosso Redentor, no nosso tempo, Ele trará sua obra à conclusão,
que todos, besonders auch in especialmente Montreal, também em Montreal, Kanada, no Canadá, in Südamerika, na América ja, do Sul, überall sim, em todos os auf der lugares, ganzen Erde sobre toda a terra, gesegnet sein. sejam abençoados. Und noch einmal, E mais uma vez, mögen alle que todos Übersetzer os tradutores gesegnet sein. sejam Und abençoados möge e die que bluterkaufte Schar a multidão comprada zur pelo sangue geistgetauften Schar possa se werden, tornar a multidão batizada pelo Espírito, para que o poder vivificador de Deus se possa revelar no nosso meio, nas reuniões, para que pecadores sejam salvos, amarrados sejam libertos, enfermos sejam curados, que como no princípio o Senhor confirmou a sua santa e preciosa palavra, possa também confirmar em nós. Nós terminamos com a palavra de Romanos, que aquele que de antemão ele preveu, ele também os justificou, e aqueles que justificou a estes, ele deu também, concedeu a glória celestial, e nós que estamos cientes do alvo, caminhamos adiante na fé, apesar de todas as acusações e apesar de tudo, nós direcionamos a nossa vista a Deus o Senhor e agradecemos a Ele que pela graça podemos carregar a última mensagem. Mais uma vez, a consideração que já da última vez foi feita aqui. Se pensarmos que não somente localmente aqui e lá, Austrália, Nova Zelândia, aqui e lá, temos certos programas que estão caminhando, mas 72 programas existem na Terra em cada sexta-feira. São 30 minutos determinados, acima de 72 canais e programas mundialmente, para que a última mensagem, de fato, possa alcançar os últimos. Nós temos Oman, nós temos todos os países, os Estados Árabes, podemos incluir. Quem teria pensado nisso? Deus pensou nisso. Deus concedeu graça. Deus concedeu graça. E o nosso irmão Michael, em maio, viajará para Bahrein, para Kuwait, voará para esses países para batizar, porque há pessoas crentes que aceitaram a palavra de Deus. E o nosso irmão Miskis, passamos saudações para a América do Sul, também em maio, que Deus de fato possa a todos, em todos os países, em todos os povos de línguas, possa abençoar. E quando o último tiver sido chamado, então a porta será fechada, e todos que aceitaram a mensagem de Deus e creem, nenhum deles será decepcionado. Se você tem a certeza no seu coração que Deus o Senhor pessoalmente deu uma missão e que a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo agora mundialmente está sendo anunciada, e se você de coração crê e aceita o que Deus, através da sua palavra, nesse tempo tem a dizer, então você tem a certeza no teu coração que você estará lá quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, estarei lá. Assim, João Batista, naquela época, disse, ele apresentou ao Senhor um povo bem preparado. Assim agora, ao nosso amado Senhor e Redentor, é guiado ao Senhor um povo bem preparado, e então se cumpre
Mateus 25, versículo 10. Os que estavam prontos entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. Sejam sinceros, sem julgar, quem em todas as denominações, em todas as igrejas livres, em todas as igrejas, crê na mensagem. Todos têm seus programas. Nenhum se preocupa daquilo que Deus determinou, prometeu para esse tempo. Vamos falar isto mais uma vez, de plena convicção. Nós somos filhos da promessa, cremos a palavra da promessa e recebemos o Espírito da promessa, que nos guia em toda a verdade. Ao nosso Deus e Senhor seja a glória, agora em toda a eternidade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar para a oração. Vamos cantar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto temos as nossas cabeças inclinadas em oração, deixe-me perguntar se temos no nosso meio irmãos e irmãs, amigos, que têm um desejo especial, trazem consigo. Nós juntamente traremos diante do trono da graça de Deus, seja no campo natural, no campo espiritual, o que quer que seja. Nós estamos reunidos na presença de Deus e simplesmente faz parte aonde o nosso Senhor teve uma reunião. Lá estava tudo. Pregação da palavra, salvação, cura. Na igreja original estava tudo. Pregação da palavra, batismo no Espírito, curas, tudo aconteceu. No cristianismo original, na igreja do princípio, tudo tem que e tudo será, tudo acontecerá na mesma reunião onde a palavra de Deus é passada. Há pecadores que clamam por perdão, enfermos que vivem a sua cura, amarrados vivem a sua libertação. Oraremos por todos que estão em problemas, todos que têm que tomar decisões. Vamos manter nossas cabeças inclinadas em oração. Quem quer ser incluído na oração diante do trono da graça, eleve brevemente a mão em todos os lugares. Em todos os lugares. Senhor Todo-Poderoso Deus, nisto nós reconhecemos que Tu falaste a cada um pessoalmente, porque todas as mãos foram elevadas. Tu falaste diretamente conosco. E agora, amado Senhor, coração ligado com coração, ligado contigo, unido contigo, com a Tua palavra, com as Tuas promessas, unidos
uns com os Wir outros. bringen dir alle Gebets- Nós te trazemos todos os pedidos de oração. Também a irmã Schumi, Bruder Zink. o irmão Wir Tsim. bringen dir alle, Nós te die trazemos Not todos sind, o Herr, que estão em ob problemas, anwesend oder nicht. estejam aqui presentes ou não. Amado Senhor, Tu está em todos os lugares, presente. Confirme, confirmes Tu a Tua palavra. Deixe hoje também ninguém sair daqui decepcionado, mas na fé, ser fortificado com revelação no coração. Conceda a graça que os nossos corações começam a queimar, a arder, quando Tu falas conosco e nos revela a Tua palavra. Amado Senhor, assim foi no começo, assim é hoje. E juntamente nós te agradecemos. Tu manteste a Tua palavra. Tu enviaste o Teu servo e profeta com uma mensagem. E como Tu mesmo disseste, e ele ressaltou que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Amado Senhor, 52 anos passaram e o mundo inteiro foi alcançado. A última mensagem alcançou todos os povos e línguas, como Tu tivesses predito. Assim está escrito, e nós podemos exclamar: hoje, no nosso tempo, a Escritura se cumpriu adiante dos nossos olhos. O pleno, o completo Evangelho de Jesus Cristo, como no princípio foi anunciado, agora foi anunciado a todos os povos e línguas para testemunho. E eu te agradeço que hoje podemos estar reunidos aqui e pedimos a Ti, abençoe a cada um que está aqui e abençoe a todos, em todas as cidades, em todos os povos, em todas as línguas que estão ouvindo esta pregação. Abençoe a visita no nosso meio. Sim, Senhor, eleve a Tua face sobre nós e dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Vocês podem sentar-se. Em seguida, pediremos irmãos que venham para a frente para agradecer ao Senhor. Quem tem um hino que queira sugerir? Hino número 7. Número 7 foi sugerido. Hino número 7. Glória e louvor. Número 7. Que Deus possa abençoar todos os doadores. Senhor, Tu fizestes grandes coisas aqui em nós. Em júbilo no pó, nós adoramos a Ti. Glorificamos o poder da Tua graça, unidos. Tu, fiel amigo da nossa alma, glória a Ti, a Jesus somente, glória a Ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto, glória a Jesus, sim, a Jesus somente.
tu, cabeça coroada dos teus filhos, mostra sem cobertura, sem mistério a cada um que em ti crê, caminha nos círculos dos teus aqui, para que cada um possa te sentir aqui em santificação. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe juntamente. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Rei dos corações, tu nos compraste e nos batizaste com o Espírito e com o fogo. Toma-nos totalmente, com corpo e com alma. Teus somos nós eternamente, Emmanuel. Glória a ti, Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe juntamente. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Caminhe pelos países, pela terra, ó Salvador do mundo. Incline aquilo que ainda te põe no caminho. Acorde os pecadores adormecidos com pressa. O salário da tua dor seja plenamente justificado a ti. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, entoe junto. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Nós cantaremos mais uma vez a quarta estrofe, antes que o irmão Martin venha para frente, o irmão Keller, sim, o irmão Miskis, que ainda nós cantaremos a estrofe número 4 mais uma vez. Venham, por favor. Caminhe pelas terras, ó Salvador do mundo, incline ainda o que se põe diante do teu caminho. Acorde os pecadores adormecidos com pressa. O salário da tua dor seja totalmente dado a ti. Glória a ti, a Jesus somente. Glória a ti, a Jesus somente. Tudo que tem sopro de vida, cante. Glória a Jesus, sim, a Jesus somente. Isto será maravilhoso, isto será glorioso, quando, livre da dor, eu ver a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Oh Gott,
Ó Deus, quão gratos somos nós por podermos estar aqui, que Tu nos chamaste, Senhor. Onde estávamos, Tu nos encontraste, Senhor. Tu nos buscaste, Tu nos abriste os olhos, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos a Ti pela mensagem, pelo mensageiro. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo irmão Frank, que caminhou por todos os países e apesar da idade, ainda caminha. Tem misericórdia dele, fortifica-o, Senhor, de forma poderosa, Senhor. Assim como todos nós, jovens e idosos, sim, Tu ajudas em todos os lugares. Nós podemos vir com tudo a Ti, Senhor. Seja com boas coisas ou com coisas menos bonitas. Ajuda-nos, Senhor. Nós cremos nisso, que Tu nos ajudas, que Tu nos salvaste e que Tu nos redimiste, que Tu nos darás as chuvas tardias. Ó Deus, nós esperamos por isso. Por favor, dá-nos paciência, ó Deus, até que Tu, Senhor, com todos nós, onde estivermos, também com o grupo de viagem que no próximo mês estará em Israel, esteja com eles até abençoe todos e traga todos saudáveis de volta, com muitas impressões da Tua Terra Santa. Sim, Senhor, nós te agradecemos por tudo e abençoamos todos, Senhor, que trazem a Tua Palavra em todos os lugares e traduzem para que os últimos ainda sejam chamados, para que sejamos unados, para que Tu possas vir, Senhor, para nos buscar. Maranata. Amém. 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 Sim, fiel Senhor, a Ti seja o louvor, a glória, a gratidão por Teu amor, por Tua bondade. Nós, aqui nessa tarde, chegamos aqui com corações abertos, Senhor Jesus, e Tu preencheste os nossos corações com a Tua palavra, com o Teu amor, Senhor Jesus Cristo. Sim, nós podemos somente agradecer a Ti por tudo aquilo que nós repetidamente todos os dias recebemos de Ti, Senhor Jesus. Tu nos acompanhas, Tu estás conosco, Senhor Jesus, em cada situação. Nós confiamos na Tua verdadeira palavra, que é sim e amém, Senhor Jesus. Fiel Senhor, abençoes Tu todos os Teus servidores, todos os Teus servos, todos que participam da Tua palavra verdadeira, esteja com eles e ajude-os, Senhor. Eu Te agradeço por isso, fiel Senhor, que nós todos podemos trazer todos os Teus servos diante de Ti, especialmente o nosso amado irmão Frank. Abençoe-o, fortifica-o em corpo, espírito e alma, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, fiel Senhor, que também agora, com cada um que está aqui, abençoe cada um e acompanhe cada um até o caminho de casa. Fiel Senhor, louvor, glória e gratidão seja a Ti no nome de Jesus. Amém. Nosso amado Pai nos céus, no mais maravilhoso nome que nos foi dado para a salvação, Jesus Cristo, nós te trazemos a adoração e a gratidão. Também hoje, Senhor, Tu refrigerastes nossos corações e fortificaste a nossa fé através da Tua viva e santa palavra, Senhor. Senhor, nós podemos caminhar nessa clara luz da palavra revelada. Nós não estamos nas trevas, Senhor, mas somos filhos da luz, Senhor, porque Tu deixaste a luz raiar no anoitecer. Tu enviaste os Teus servos, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor, que nós pudemos ouvir a Tua voz, Senhor. Tu falas ainda hoje, Senhor, e
Quem abre a porta do seu coração, nesse tu entras, Senhor, e tu mantens a ceia com ele, ó Senhor. Senhor, nós pedimos, guia-nos, Senhor, e mantenha-nos, Senhor, até que nós passemos do crer para o ver. Abençoe a tua obra mundialmente, Senhor. Chame ainda os últimos para fora, Senhor, e fortifique o carregador da tua palavra, Senhor, de forma muito especial. Todos os co-servos, pequenos e grandes, mundialmente, nós te agradecemos por tudo, por tua fidelidade e todas as bênçãos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso amado irmão mencionou que em maio estaremos em Israel, e de fato estava no meu coração que no jubileu de 70, aniversário de 70 anos, também está na terra da promessa do povo de Israel. E vocês sabem, desde 1964, estive 29 vezes em Israel, 24 vezes com grupos e anteriormente sozinho. Nós amamos Israel. Eu vivenciei tudo pessoalmente, o que em todos esses anos lá aconteceu. E em Israel, nós cantamos Avenu Shalom Aleichem. Sim, nós desejamos ao país paz, simplesmente bom, que estamos ligados com Deus, com Israel, com todos que amam ao Senhor, que creem na sua palavra, e agora vem o seu cumprimento. Irmãos e irmãs, o que acontece agora acontece em direta missão do Deus vivo, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e não virá nenhuma mensagem além dessa. Esta é a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maranata, o Senhor, nosso Deus, abençoe a todos nós e esteja com todos nós, no santo nome de Jesus. Vamos cantar ainda, aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. Ele nos abençoou no santo nome de Jesus.